Nesse módulo, terceiro módulo, a gente vai falar sobre as nossas velas, né, os candles. E a gente vai falar especificamente dos formatos que eles mostram para a gente quando eles fecham. Tem nomes para todos esses formatos aqui. E cada formato de candle fala uma coisa diferente para a gente, tá? Então a gente vai falar sobre isso agora. A gente vai falar dos dojis, tá? O candle chamado de doji, que é esse candle aqui, ó, quando ele fecha dessa forma aqui, ó, ou parecido, tá? O preço de abertura e fechamento são praticamente idênticos, não são iguais, mas são bem parecidos, tá? O que significa? Significa que o doji ele vai abrir dessa forma. O doji ele vai funcionar assim. Ó, ele vai abrir aqui, tá? Ele vai oscilar aqui, vai voltar e vai fechar bem perto de onde abriu, tá? O doji é assim. Pode aparecer em tendências de alta, baixa e na lateral do gráfico. Então ele pode aparecer quando o gráfico está subindo e quando está descendo também, e quando está andando na lateral também, tá? Então a qualquer momento pode aparecer um doji, e o doji significa indecisão do mercado, né? Tá na cara que um candle desse jeito aqui, ó, significa que o mercado está indeciso se vai subir ou se vai cair, tá? E dependendo do jeito que ele fecha, ele indica para a gente qual é a maior possibilidade, né? Qual a possibilidade maior do próximo movimento. Por exemplo, ontem apareceu esse doji aqui no mercado. Depois de ele apareceu dentro de uma tendência de baixa, né? A gente estava em uma correção, apareceu o doji, representou para a gente a reversão dessa correção. Então significa que a gente tende a estar corrigindo aqui agora, ó, dessa forma, ó, aparecendo candles aqui verdes corrigindo o preço para cima, depois desse doji aqui, tá? Aqui também apareceu um doji, olha só que na alta. Indicou para a gente reversão de mercado, indecisão. Quando a gente está, por exemplo, a gente está num ciclo e a gente começa a ficar indeciso, significa que a gente está tendo a ideia de que a gente tem que mudar de ideia, entendeu? Então é o que acontece aqui. A gente está numa tendência de alta, aparece um doji, indecisão de mercado. Significa que o mercado não sabe se vai continuar subindo ou se vai mudar de ideia, né? Se vai começar a cair, tá? Apareceu o doji, a gente começou a cair. Aqui apareceu o doji e a gente tende a subir, sim, mas pode ser que o mercado ande dessa forma aqui também, ó, de lado, tá? Até ter força para estar rompendo. Porque o volume, a gente tem que olhar também o volume, né? O volume não tá tão grande assim para falar que a gente tá num ponto em que vai começar a subir, entendeu? A gente olha isso aqui também, a gente também olha o volume aqui, ó, no gráfico, tá? Os dojis têm interpretação parecida com padrões como martelo, porém com mais força. Significa que os dojis têm mais força que um martelo. O que é um martelo? E o que é um doji? Isso aqui é um martelo, olha só. Esses dois aqui, ó. Na verdade não, na verdade só esse verde aqui, ó. Ele é um martelo, tá? E esse aqui é um doji.
Qual a diferença dos dois? É só você olhar qual a diferença dos dois. A diferença é que o martelo ele não precisa fechar com o preço perto de onde abriu. Tá? O doji já fecha praticamente ali onde ele abriu o mercado. Uma sequência de dojis posicionados mais ou menos nos mesmos preços reforça a possibilidade de reversão. Então, quanto mais dojis aparecer em um determinado ponto, mais forte é aquele indicador de reversão. Tá? Quando começa a aparecer vários, significa que o mercado está muito indeciso. Então, a chance de aquela tendência em que o doji apareceu ter acabado é muito maior. A cada doji que aparece, a cada candle de indecisão no mercado, a chance de que aquela tendência acabou é muito maior. Outro sinal claro de exaustão de uma tendência é os candles irem diminuindo até terminarem num doji, tá bom? Então a gente pode estar começando com um candle desse tamanho, depois o candle fica assim, até terminar num doji, tá? Então, quando isso acontece, também é um indicador forte de que aquela tendência tende a estar acabando, tá? O fator psicológico em cima desse doji é o seguinte: a gente abriu num preço, o mercado oscilou tanto para cima quanto para baixo e voltou aqui, tá? Isso é indecisão do mercado. Então o fator psicológico é esse. Quando algo fica indeciso, qual é a tendência dos investidores? Né? Saírem fora. Eles não querem trabalhar em um lugar desconhecido. Eles querem operar em uma tendência forte. Quando aquela tendência começa a ficar duvidosa, eles vão sair. Então o fator psicológico é esse. Um doji no lugar do candle de corpo pequeno na formação do Harami potencializa ainda mais o padrão. A gente vai falar do Harami em um outro vídeo, tá? Pois um doji é um sinal de indecisão muito mais forte do que um candle de corpo pequeno. Isso significa que qualquer candle que aparecer aqui, que tenha corpo pequeno, né, que feche ou assim, ou que feche assim, feito o doji, ou um candle que feche com o martelo, qualquer um, o doji vai prevalecer. Ele vai ser um indicador mais forte do que todos eles. E todos juntos vão reforçar muito mais o nosso indicador de reversão, tá? Então vamos para o gráfico agora, observar o que acontece aqui no nosso gráfico. Aqui a gente percebe a formação de um doji, olha só. Isso é de ontem. E o que aconteceu depois da formação desse doji? Apareceu um candle quase que confirmando a nossa reversão. Ah, apareceu um doji aqui, né? Eu vou entrar? Não, não é assim. O doji, ele é só um indicador de que aquilo pode acontecer. A gente sempre espera a confirmação no próximo candle, tá? É ideal isso. Em todo tipo de operação, todo tipo de indicador, a gente espera a confirmação no próximo candle para não ser pego numa armadilha, tá?